Do livro das Crônicas, capítulo 20, vamos ler do 17 em diante, vamos ler até o 20 e vamos destrinchando aí, vendo o que nós conseguimos trazer nessa noite, amém? Então, 2 Crônicas 20, vamos ler do 17 ao 20. Estamos falando aí sobre Josafá e Judá, naquela grande batalha, naquela grande peleja que eles enfrentaram. Diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Vamos em frente aqui com essa palavra. Semana passada, se não me engano, nós destrinchamos ali até o versículo 17, né? E falamos, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então nós falamos ali sobre parar, né? Estar quieto, entender o momento de que Deus está agindo, o momento de nós pararmos. Tem momento que nós precisamos parar, não fazer nenhum movimento, estar quieto. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente quer espernear, a gente quer ajudar a Deus de algumas formas, e às vezes nós acabamos atrapalhando, porque quando a gente quer ajudar Deus, 99,9% a gente atrapalha. Né? Por quê? Porque daí Deus olha para a gente e diz: tu quer resolver? Então tá, te vira, vai. Né? É que nem o pai às vezes, né? Às vezes o pai deixa o filho, né, sentir uma dorzinha ali, quando é algo que não vai trazer perigo para a vida do filho, né? Perigo de vida, mas o pai está dizendo: não bota o dedinho ali, você vai se machucar, né? Não, e a criança vai e tal, não bota. E daqui a pouco ele bota e aperta o dedo, né? Aí o choro pega. Então às vezes Deus faz exatamente assim com a gente. Deus está dizendo: fica quietinho, deixa eu agir. E a gente está lá se debatendo. Então nós falamos sobre isso. Mas eu não quero pregar de novo. E ele diz: não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui o Senhor estava dizendo para eles mais uma vez. Deus já tinha falado algumas vezes: não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que isso significa? Deus está dizendo para eles: não se assustem, não se apavorem, porque eu vou estar com vocês. É uma palavra de certeza de Deus. É uma palavra que Deus está cravando no coração deles, dizendo: vocês não têm motivo para se assustar. Pastor, mas era quase 20 milhões o exército daqueles inimigos, era eminente a destruição de Judá. Mas Deus estava dizendo: não se assustem, eu vou estar com vocês. E isso serve para mim e para você nos dias de hoje.
que não importa o tamanho da peleja, que não importa o tamanho da luta, que não importa o tamanho da dificuldade, se Deus prometeu que vai estar com você, você não tem motivo para se assustar. Você não tem motivo para ficar com medo. Você não tem motivo para ficar desesperado. A não ser que você diga que confia em Deus, mas na verdade você não confia. O seu discurso, o meu discurso é um, mas a prática é outra. Eu digo que eu confio, eu digo que eu creio num Deus poderoso, eu digo que eu creio no Pai que me adotou, que deu o amor, que declarou, que me encontrou com seu amor, mas na hora que eu preciso provar e identificar que realmente eu creio num Deus todo-poderoso, eu não creia. Era isso que Deus estava fazendo com Judá. Deus estava dizendo: amanhã, olha, não se assustem, não temam, amanhã saiam ao encontro. Deus está dizendo: vai, que eu vou estar contigo. Lembra que eu falei semana passada sobre Davi, que Deus disse para Davi: Davi, não vai, agora não vai, agora não é hora, foge dos filisteus e te esconde lá na floresta. E aí eu disse que os soldados de Davi certamente ficaram apavorados, ficaram pensando, né? O que está acontecendo com Davi? Davi derrotou gigante, Davi venceu o filisteu desde a sua mocidade, agora Davi está com medo. Mas é que Davi tinha entendido a palavra de Deus. Quando Deus diz para parar, é para parar. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: quando Deus diz para parar, é para parar. Agora, quando Deus diz que é para ir, é para ir. E aí agora o Senhor está dizendo: não temam, não se assustem, mas amanhã saiam ao encontro. Vão por quê? Porque o Senhor será convosco. Acho que alguns não entenderam, vou dizer de novo: o Senhor será convosco. Querido, o Senhor está dizendo para você: vai, querido, porque eu sou contigo. Vai, porque eu vou ir na tua frente. Vai, porque eu vou abrindo caminho. Vai, porque eu vou destruindo as barreiras. Vai, porque eu vou ser com você. Quando nós ouvimos essa palavra, nós devemos pegá-la para nós e pô-la em prática. Aleluia! Mas é só se você tiver a certeza de que o Senhor é convosco. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Romanos, ele diz: se Deus é por nós. Até um bordão que ficou muito famoso na nossa obra na década de 60, 70, com o missionário Manuel de Melo, né? Ele gritava no meio do povo, a multidão às vezes de 15, 20 mil pessoas, ele gritava: se Deus é por nós, e o povo gritava de volta: quem será contra nós? Amém? Nós vamos ter que começar a fazer uns ensaios, né? E aí eu grito, vocês respondem lá. Amém? Mas Paulo vai dizer: se Deus é por nós. Veja bem que tem o ser antes. Ser né, é um condicionamento, uma preposição, né? Se Deus é por nós, significa que Deus pode não ser. Amém? Sim ou não? É mais ou menos por aí. Ele está dizendo: se Deus é com a gente, quem vai ser contra a gente? Sabe? Então nós precisamos ter a certeza de que Deus é conosco. E aqui Deus estava dando essa certeza. Deus estava falando, Deus estava ministrando e dizendo: eu sou com vocês, podem ir. Querido, você vai, eu não sei qual é as lutas que você está enfrentando, mas Deus está dando essa palavra para você hoje.
vai que eu vou ser contigo. Amém? Vai que eu vou ser contigo, porque o Senhor será convosco. Era uma palavra profética, e eu estou dando uma palavra profética para você nessa noite. Vai porque o Senhor é contigo. Amém? Versículo 18, a Bíblia diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Irmãos, esse texto, esse versículo, é um versículo chave dessa mensagem. Você vai ver desde que nós começamos a ler, no capítulo 20, você vai ver em vários momentos essa palavra, se prostrou. Amém? Se prostrou diante do Senhor. Só que aqui no versículo 18, Josafá, ele vai um pouco além, porque a Bíblia vai dizer que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Ele se prostra em total rendição ao Senhor. Ele se prostra em uma adoração, dizendo para o Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti, sem Ti eu não consigo vencer essa batalha. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que o se prostrar diante de Deus é algo que não é para acontecer uma vez, duas vezes ou de vez em quando. Eu preciso me prostrar diante de Deus continuamente. Josafá está nos ensinando aqui que ele se prostrar diante de Deus não era uma exceção. Ele estava acostumado a fazer isso. Ele tinha por hábito, ele tinha por essência, ele se prostrava diante do Senhor. E certamente Josafá não se prostrava só por causa do problema. A adoração na vida dele era algo comum, era algo normal. Ele fazia diariamente, ele adorava, ele se prostrava diante de Deus. O nosso problema, irmãos, é que nós muitas vezes deixamos para nos prostrar ou para adorar a Deus somente no momento da dificuldade, somente no momento em que a coisa aperta. Mas eu quero dizer para você que a adoração na tua vida, ela não pode ser momentos. A adoração na tua vida, ela precisa ser um ato contínuo, porque essa é a tua essência. Nós falamos aqui um pouco disso semana passada. Você tem DNA na sua vida, a DNA de adoração. Nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor, querido. Se isso não mexe com você, eu não sei o que pode mexer. Tem adoração dentro de você. Deus plantou a adoração. Sabe por quê? Quando Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus estava sozinho. Quando Deus criou a lua, as estrelas, o sol, o mar, a terra, árvores, animais, Deus estava sozinho. Mas quando Deus foi criar você, quando Deus foi criar o homem, Ele não estava sozinho.
Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essência. Amém? O Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam juntos na criação. Você é criado, você foi criado para adorar a Deus. A tua vida precisa ser uma vida de adoração, querido. Você precisa adorar a Deus onde você estiver. A sua vida, a minha vida, a nossa vida precisa adorar a Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, aonde você colocar os seus pés, a sua vida tem que ser uma adoração, tem que ser um louvor a Deus. É isso que Josafá nos ensina. Ele se prostra com o rosto em terra. Ele se prostra, ele coloca a sua cabeça lá no pó da terra. Ele se humilha diante de Deus e ele diz: Senhor, só Tu és Deus, só Tu és grande. Querido, nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos, sabe? Nós queremos retomar a nossa oração no monte, não por causa que alguns mistificam, né? Às vezes o monte, que a oração no monte ela é mais ungida. Não é o monte que torna a oração mais ungida. Qualquer lugar que você for orar, se você orar com o seu coração quebrantado, Deus vai te ouvir e Deus vai te atender, amém? Mas por que o monte, pastor? Porque lá no monte a gente bota a cara na terra. Lá no monte a gente se humilha. Lá no monte a gente grita, a gente pula, e alguns até rolam. Só não pode orar muito perto de ribanceira, né? Porque daí pode dar problema, né? Alguns cheios do Espírito, daqui a um pouco começa a rolar, cai numa ribanceira, dá problema. Mas quando fala em botar o rosto no chão, botar o rosto na terra, às vezes nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. Às vezes nós estamos muito cheios de razão, e às vezes nós chegamos diante de Deus, às vezes como se nós tivéssemos razão. E alguns ainda dizem: é Deus, porque tu tem que me dar. Quem falou para você que Ele tem que te dar? Ele é Deus, irmãos, Ele não deve explicação para ninguém. Amém? É por isso que eu me apaixono pela palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olham para o rei e dizem: ó rei, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Ah é? Não vão? E tem mais, rei. O Deus que nós servimos, se Ele quiser, olha só, Ele diz: se Ele quiser nos livrar da tua mão, beleza. Mas se Ele não livrar, rei, está tudo certo. Nós não vamos se dobrar diante dessa estátua. Está entendendo? Isso que é consciência, irmãos, de adoração. Isso que é consciência. Não adora por aquilo que Deus pode dar. Não adora por causa do milagre que Deus pode fazer. Adora porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor da sua vida. E tem alguns crentes que precisam entender isso, que você precisa adorar por essência, por aquilo que Deus plantou dentro de você. Se você entender isso, você nunca vai sair de casa sem agradecer a Deus, sem orar a Deus, sem falar com Deus, sem louvar a Deus, sem adorar a Deus. Aleluia. Quantos estão me entendendo nessa noite? Diga amém.
E a Bíblia diz que Josafá se prostra com o rosto em terra. E veja bem, ele leva todo o povo. E aí todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. A adoração de Josafá, ela contagiou. A Bíblia não diz aqui que Josafá deu uma ordem e disse: olha, todo mundo se prostra aí agora, todo mundo se lança para adorar a Deus. Não, a Bíblia diz que Josafá se prostra e todo Judá vem atrás. Amém? Sabe o que isso ensina, irmãos? Que a minha adoração, ela precisa contagiar os outros. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, a tua adoração está contagiando? A tua adoração, a tua vida de louvor a Deus contagia os outros? Ou o que contagia os outros é a tua vida de murmuração? Ou o que contagia os outros é a fofoca? Ou o que contagia os outros é o fala mal? O que contagia os outros? Josafá, a adoração dele contagia. Os outros olham, olha, peraí, olha isso aí. Não tem outro caminho. Vamos se prostrar. Vamos se lançar diante do Senhor. Vamos se prostrar diante do Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, o Espírito Santo falava forte ao meu coração que a minha vida de adoração a Deus, ela precisa contagiar as pessoas que estão do meu lado. As pessoas, quando estão comigo, elas precisam ser contagiadas por aquilo que está em mim. Nós cantamos aqui que o amor do Pai está em mim, que eu fui encontrado pelo amor do Pai, que eu fui encontrado pelo amor de Deus. Então esse amor de Deus que está em mim, ele precisa contagiar. Nós vivemos num tempo que se fala muito em influência. Sim ou não? Tem influencer, tudo, tem influencer digital, né? Os influencers de moda, né? Os personal styles. Pensando em contratar um para mim agora. Tem os influencers de tudo, irmão. Por que não tem os influencers adorador? Por que não tem os influenciadores na adoração? Eu sei que tem alguns por aí, mas toda igreja, todo membro da igreja, ele tem que ser um influenciador. Amém, irmãos? Ele precisa influenciar. A adoração dele precisa influenciar os outros. Ah, pastor, mas às vezes eu acho tem algumas coisas assim que eu acho exagero. Às vezes dá um glória a Deus, um aleluia, eu fico meio constrangido. Amém, meu irmão? Cada um tem um jeito de adorar. Amém? Tem gente que adora dando glória alto. Tem outro irmão que fica quietinho no canto dele, mas está adorando também. Amém? Agora eu não sei o que aconteceu na vida daquele irmão que está dando um glória a Deus alto. Quem sabe ele tem um pacto com Deus, ele fez um voto com Deus: ó Senhor, se tu me livrar disso, ou o Senhor me curar, eu vou te dar glória alto a minha vida toda. Não sei. Você não sabe o que esse irmão passou. Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente,
Lá nos Passinhos tinha um irmão, não me lembro o nome dele agora, mas ele já tinha mais dos seus 60. E me chamava a atenção, porque ele ficava o culto inteiro de pé. Culto inteiro de pé, no fundo da igreja, com a Bíblia aberta. E ele era um homem simples, um homem letrado. Eu nem sei se ele sabia ler. Ele sabia alguns textos de cor. E ele ficava o culto inteiro de pé. E ele dizia: glória a Deus, meu Senhor, aleluia. Glória a Deus, meu Senhor, aleluia. 90% do culto ele ficava assim. E eu, neófito, né? Um dia eu fui perguntar para o irmão Cid, falecido irmão Cid, o que tem um irmão? Às vezes ele até atrapalha um pouco o culto. Por que ele não senta? Por que ele não fica lá no canto dele, lá, né? De repente fala um pouco mais baixinho. O irmão Cid disse: meu jovem, é que assim, ele ficou, agora eu não me lembro quantos anos, eu não vou falar aqui porque de repente eu vou mentir, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas era cerca tipo de entre 30 anos, alguma coisa assim. Ele ficou entrevado numa cama, desenganado pelos médicos, e o Senhor tirou ele daquela situação. E ele disse: sempre que eu estiver na casa de Deus, perante o Senhor, eu não posso me sentar. E eu disse: perdão. Você está entendendo, irmão? Ele louvava a Deus daquele jeito. Quem sou eu para dizer que o irmão tem que louvar sentado? Quem sou eu para dizer que é assim ou assado? É claro, irmãos, Paulo vai falar, né, da ordem do culto. É claro, não estou dizendo aqui que daqui a um pouco aqui, né, tem 3 ou 4 virando cambalhota no meio do culto, né? E não estou dizendo isso, irmão. Mas a nossa adoração. E aí, depois que eu entendi a história daquele irmão, cada vez que eu olhava para ele eu chorava. Aí a adoração dele começou a me contagiar. Porque eu entendi a história, eu entendi o motivo. Então Josafá, ele influencia todo um povo. Mas aí você pode dizer: pastor, mas ele era rei. Mas como eu disse, ele não obrigou ninguém a fazer. Apenas a atitude dele, a adoração dele, o se prostrar diante de Deus com o rosto em terra, levou as outras pessoas a se lançarem perante o Senhor, adorando ao Senhor. Meus irmãos, vamos lutar. Cada um de nós, inclusive eu, vamos lutar para que a nossa vida inspire outras pessoas a adorar o Senhor. Vamos buscar isso. Esquece um pouquinho das outras coisas e comece a buscar isso e dizer para Deus: Deus, eu quero levar uma vida que inspire outras pessoas a te buscar. Eu quero levar uma vida de adoração que inspire outros a se lançarem perante ti. Amém, meus irmãos? Quantos querem isso? Aleluia. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Olhando esse texto, parece que não diz nada, né? Oh, irmãos, eu já tinha lido essa passagem
para mais de 50 vezes. Para mais de 50 vezes. E eu nunca tinha me detido nesse versículo 19. Olha que interessante. Por que o texto vai fazer referência de quem eram os que se levantaram? Levantaram-se os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que haviam sido separados, consagrados para o serviço da casa de Deus, para o serviço da adoração ao Senhor e para o serviço de toda a organização da casa de Deus. Não se levantou aqui carpinteiro, não se levantou aqui, sei lá, qualquer outro ferreiro, se levantou os levitas. Amém? Porque eles eram preparados para aquele fim, eles eram preparados para aquele momento. E é interessante que aqui vai falar que se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas. Por que a referência? Os coatitas eram filhos de Coate. Está lá em Números, no capítulo 4. Quando foi separado os coatitas, os gersonitas, que foram separados. E os coatitas, eles foram separados para cuidar de tudo que era santo. Os utensílios sagrados. Não falava muito em cantar. Porque veja bem, nem todo levita cantava. Agora se usa, né? Qualquer um pega um instrumento, é levita. Irmão, cuidado, não é bem assim. O levita não só cantava e não só tocava. O levita cuidava de outras coisas dentro do templo, dentro do santuário. Fica a dica aí para os músicos. Amém? De vez em quando tem que pegar na vassoura, no balde com detergente. Oh, glória! Tudo que é da casa de Deus. Amém? Mas não vou entrar, não vou pregar para os músicos, né? Senão depois vai dar problema. Então, os levitas, filhos dos coatitas, que eram esses, e também os filhos dos coraitas. E aí, irmão, que o meu olho saltou. E o Espírito de Deus começou a me trazer algo. Que lá no Antigo Testamento a gente parece que não vê muito a graça de Deus. É, não é? Parece que no Antigo Testamento a gente só vê o Deus severo, o Deus que matava, o Deus que a pessoa saía, pisava fora da linha e o castigo de Deus vinha. E normalmente era assim. Mas esses coraitas aqui é fruto da graça de Deus. Por quê? Quem eram os coraitas? Os coraitas eram filhos de Coré. Quem é Coré? Coré era primo de Moisés, que se rebelou contra Moisés lá no deserto. Números 26. 250 homens. 26:10, se não me falha a memória. 250 homens que estavam junto com Coré. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles tudo vivo. Tá bom para você? E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Diga comigo, misericórdia. Aí olha o 11. Mas os filhos de Corá
não morreram. Vale um glória a Deus aí, irmão? Sabe o que eu vejo aqui? Graça de Deus. A graça de Deus sendo manifesta na vida dos filhos de Corá. Por quê, pastor? Porque o normal era os filhos ter morrido tudo. O que aconteceu com Acã? Acã pecou, desobedeceu. Quando foi descoberto, a Bíblia diz que puxaram todo mundo para fora. Morreu todo mundo, os filhos. Mas aqui, os filhos de Corá, eles se tornaram levitas, adoradores. E se você for ler, você vai ver que eles, os filhos de Corá, eram cantores. Amém? Você vai encontrar vários salmos escritos, filhos de Corá. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falava ao meu coração e dizia: tu ainda tem jeito. Aleluia! Deus está dizendo para nós, querido, que a graça do Senhor quer nos transformar em verdadeiros adoradores, preparados por Deus, separados por Deus para um propósito. Os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas foram separados e preparados para um propósito. Eu quero dizer para você que você foi separado, você foi escolhido e você tem um propósito de Deus sobre a tua vida. E quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus e diga: eu creio que há um propósito de Deus sobre a minha vida. Aleluia! E aqui o texto vai dizer: para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. O que isso significa? Eles estavam dando o seu máximo, eles estavam dando o que eles tinham de melhor. Os coraitas sabiam quem eles eram, sabiam de onde eles vieram e sabiam que eles eram para ter morrido. Sabiam. E aqui o texto diz que eles vão louvar o Senhor com voz muito alta. O salmista no Salmo 116, verso 12, ele vai dizer: o que darei eu ao Senhor por tudo que me tem feito? Dá uma pensadinha, irmão. 30 segundos para você pensar. Se quiser fechar o olho, fecha. Se conseguir pensar melhor de olho aberto, fica com o olho aberto, não tem problema. Mas 30 segundos. Quem você seria se Deus não tivesse pego você? Aonde você estaria? Lá pelos becos de Taquara ainda? Misericórdia. Onde você estaria? Maurício estaria no Beira Rio hoje. É, Maurício? Onde é que você estaria, meu irmão? O que isso quer dizer, pastor? Eu quero trazer à tua memória. Será que você não tem motivo para louvar o Senhor com voz muito alta? Amém? Aqui, muito alta, não é literal, tá? Mas é com tudo que você tem. Dá o teu melhor louvor ao Senhor, a tua melhor adoração, a tua melhor dedicação. Será que você não tem motivo? Os coraitas tinham, os coatitas também, mas os coraitas mais ainda, porque eles sabiam de onde eles estavam vindo. Então, querido, que nesta noite o Espírito Santo de Deus, não cheguei no 20, semana que vem a gente continua.
Mas o Espírito Santo está falando forte ao nosso coração nessa noite. Amém?